Então, boa noite a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, vamos nos concentrar, vamos pensar no Mestre Jesus, para que a gente possa ter um estudo bastante proveitoso. Então, todos pensando no Mestre Jesus, vamos abrir o nosso estudo do Evangelho com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Meu bom Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos corações e também nesse estudo do Evangelho, onde estamos aqui reunidos, aprendizes que somos, para entender um pouco mais sobre a lei que rege o universo. Assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Sim, a gente passa a palavra para a Georgia. E assim, queridos companheiros, vamos retomando o estudo do nosso Evangelho desta semana. Continuamos no capítulo 8, onde vem bem-aventurados os puros de coração. Falamos dos pequeninos, daí tem toda uma questão, não é apenas a infância, mas sim a pureza. Falamos do pecado por pensamento, falamos das nossas mãos lavadas e agora chegamos a um tema que é o escândalo e cortar a mão. Juro que foi uma parte bem difícil para eu estudar, quase que eu desisti, deixei para o Cláudio ou para o Francisco. Mas tudo aquilo que nos chega tem um porquê e vamos entender aí qual foi essa dificuldade. Então, primeiro a gente tem que contextualizar, né? Então, vou ler um pedacinho, peço licença para ler um pedacinho, e daí depois a gente vai comentar, que é um pedaço do Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 18. Então, ele nos fala assim: o que é escandalizar? Porém, a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-te-o e o lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os pés e ser lançados no fogo eterno. Melhor é entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. De novo, o fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos do céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Aí só mais um pedacinho do Evangelho. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca e o joga fora de ti. Porque melhor te é a perca de um dos seus membros do que do corpo inteiro.
que será lançado ao fogo no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e a lança fora de ti, porque é melhor que se percam dos teus membros do que todo o corpo para ir ao inferno. Mateus capítulo 5. Então, primeiro a gente precisa contextualizar tudo isso, né? Então, nosso evangelho nos traz a figura do nosso querido mestre Jesus. Daí a gente fica pensando, meu Deus, se Jesus é todo o amor, toda a benevolência, e essas palavras são muito duras, né? E nos condenando a esse fogo eterno, e se nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, não acreditamos em nenhum fogo eterno. Então, já vem esta questão aqui que vamos ter que refletir sobre isso. E também vem a questão do escândalo. O que é um escândalo? Também precisamos entender desse texto e como isso se faz. Então, a gente vai voltar lá em 2022 anos. Imagino que alguns estavam lá, por isso que estamos aqui ainda encarnados, né? Então, nós estamos lá entendendo qual é essa questão do evangelho. Então, Jesus, ele falava por parábolas. Então, e ele precisava nos explicar as coisas para que aquele povo daquela época, com o processo evolutivo que estava, pudesse compreender. E daí a gente volta um pouquinho mais e a gente lembra que esse tempo ainda era das barbáries, onde teve que vir a lei de Moisés, porque ainda, se alguém me matasse, eu ia lá e também matava, mas aí vem ponderando tudo isso e fala, não, só corta a mão, então deixa ele viver e corta a sua mão diante desse pecado. Então, naquele processo de aprendizado, essa foi a linguagem que seria compreendida para aquele povo e que nós vamos contextualizando e tentando entender. Então, o escândalo é tudo aquilo que nos envergonha. Então, se a gente pode dar alguns exemplos de escândalo, então tem duas questões. O escândalo, ele está constrangendo uma pessoa de uma ação. Mas quando a gente vai lendo mais o Evangelho, ele nos coloca a questão da consciência. E quando nós vamos nessa consciência, às vezes o escândalo ele pode ser interno, ele pode ser íntimo, ou seja, não saiu na capa da Veja, não saiu na Isto É, não saiu no jornalzinho do bairro, ninguém ficou sabendo. Mas tem o escândalo que a gente se envergonha diante do nosso querido mestre. Então, temos essa diferenciação entre o escândalo público, e daí a gente tem até a questão de alguns exemplos do próprio mestre, quando Jesus estava na rua e chega aquela mulher adúltera, naquele momento é um escândalo público, colocando uma questão particular daquela mulher. E daí é engraçado, porque peraí, se Jesus está falando que ai do escândalo, corre com o corpo, mas como que Jesus agiu diante daquela mulher? Que estava acontecendo um escândalo. Como que Jesus agiu? Jesus mandou ela se jogar, ela cortar o corpo, ela ter tudo isso, porque senão ela iria para o fogo do inferno? Não, Jesus não faz isso. Então, e aqui é muito interessante, porque aqui eu fiquei pensando, qual a análise, qual a comparação desse arrancar esse olho, como que a gente vai interpretar isso para hoje? Daí bora ler 1000 vezes, bora assistir vídeo no YouTube de palestrante espírita, foi bem isso mesmo. E daí as coisas começam a ficar mais claras quando eles vêm nos colocar que esse arrancar esses membros, aí está falando dos nossos vícios e defeitos. Então, quando a gente consegue identificar um vício nosso, nós precisamos realmente falar assim, eu não quero mais esse vício.
Então, se eu identifico, Georgia, eu tenho vício de falar mal da vizinha. Minha internet está falhando. Alguém mais não está me ouvindo? Conectei aqui na outra internet, vamos ver se melhora. Então, quando eu identifico esse erro, essa minha falha, esse meu desvio de conduta, eu preciso atacá-lo. Porque se eu identifico essa falha e continuo mantendo ela, como que vai ser isso? E a questão que vem nos colocar dessa lapidação. Então, alguns vícios e defeitos nós conseguimos identificar e vamos nesse processo de melhoramento lapidando isso. Então, a gente começa um processo, e daí aqui a gente está falando de reforma íntima. É isso que o mestre nos coloca. Então, nesse processo, não é eu analisar Maria, Josefa, não, esse processo é íntimo. É cada um de nós que estamos aqui reunidos, cada um vai ser com seu caderninho, com a sua caderneta, seja lá com o que for. Nós precisamos fazer como o próprio Francisco de Assis fazia. Chegar à noite e falar, peraí, como é que foi minhas atitudes hoje? Eu fiz todo o bem possível que era para eu fazer hoje? Eu causei mal para alguém nesse instante? Nesse momento, nesse dia? E ele nos faz essa reflexão de quando a gente faz isso, a gente começa a identificar as nossas falhas. E é mais fácil. É por isso que daí vem a própria reflexão do processo de educação. E fazer uma análise até com os pequeninos. Se tem uma criança, é mais fácil de você falar para ela, pequena, olha, filha, você não pode fazer tal coisa. Do que você esperar ela lá na adolescência, falar para ela, você não pode fazer isso agora. Então, nós precisamos... A gente tem... Realmente, esse nosso processo de caminhada é como se nós fôssemos uma planta. Só que quem é aqui do campo? Fala bem a verdade. Dá para você ter uma árvore e nunca mais olhar para ela? Você não precisa molhar essa planta. Durante esse processo de crescimento, não vai vir umas ervas daninhas aí? E daí, o que você faz com essa erva daninha? Você vai lá e fica molhando ela também? Francisco, que agora é um homem do campo. Francisco, quando você tem a erva daninha aí, você vai lá e você molha essa erva daninha, ou você vai lá e arranca essa erva daninha com tudo? E esse arrancar é os nossos defeitos. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ira, a nossa raiva. É tudo isso que Jesus veio falar, só que é a analogia do corpo. Porque naquele momento não dava para falar de processo de reforma íntima, não dava para falar vícios, defeitos, desenvolver nossas virtudes, não dava. E a questão do fogo eterno. Vamos falar desse fogo eterno? Vocês acham que Jesus, com todo o amor, nós aqui nesse processo, você acha mesmo que ele ia falar para alguém que, ó, Georgia, você teve essa atitude inconveniente, então você vai... Agora vamos pegar até outra cultura lá, você vai pro mármore lá, o fogo do inferno lá dos árabes. Você acha que Jesus tinha essa postura de falar para qualquer um de nós que realmente nós não tínhamos, vamos dizer, salvação? Não.
Mas, gente, eu achei tão interessante, e aquela próprio... Tá aqui, gente, né? Que a gente tem que ler 155 zilhões de vezes para entender. Esse fogo eterno é a nossa consciência. Então, nós vamos ficar martirizados, e daí realmente a gente se martiriza, a gente se chicoteia, a gente faz tudo isso, enquanto a gente não está desperto da nossa consciência. E quando nós vamos despertando a nossa consciência, a gente consegue enxergar, daí sim, nós vamos trilhando uma caminhada para lapidar essas falhas, e às vezes depende de cada falha, às vezes realmente se faz às vezes é necessário vir um processo de reencarnação e que nós vamos ter que sofrer as dores que sofremos, ou às vezes não. Às vezes um próprio processo de consciência e um próprio trabalho de não errar mais e a prática do amor, as nossas falhas são convertidas em mais amor ainda. Então, tem mais um pedacinho aqui. Quando ele coloca assim, ó, é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal e porque as más árvores dão maus frutos. Então, aqui, ele nos coloca que nós ainda estamos nesse processo de transição. Então, nós espíritos, vivendo essa experiência, ainda temos que banir, que expurgar essas experiências infelizes. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana. Então, isso aqui eu achei fantástico. Daí vem novamente mais uma informação. Quando Jesus nos fala que temos várias moradas, porque já existe moradas onde não existe o mal. Então, no nosso processo de caminhada evolutiva, quando nós vamos lapidando os nossos defeitos e cada vez deixando mais latente as nossas virtudes, a gente já acontece o processo de transformação no planeta. Então, né, às vezes a gente acha que a mudança ela é externa, quer mudar tudo lá dentro, quer mudar tudo lá fora, então, por um processo de mundo, não deveria ter tantas coisas materiais, vamos destruir todos os prédios, indústrias, aqui tem que ser só verde. Não. Na verdade, esse processo, ele começa por um processo íntimo de nós. E também eu achei muito interessante que ele faz analogia da questão da limpeza e da sujeira externa e interna. Então, às vezes, a gente pode olhar para um vaso onde ele se mostra limpo, brilhante por fora, e por dentro ele está sendo totalmente sujo, corroído, com muitos vírus, bactérias, no processo ali até de putrefação, tudo isso acontecendo na parte interna. E isso, daí ele faz mais essa analogia. Aí a gente vai pegar isso e vai colocar para nós. Então, às vezes você pode ver aí um rostinho bonito, que eu passei base hoje. Você vê um rostinho bonito, mas espera aí, como é que estão os meus sentimentos aqui? Quais são os sentimentos que mais são latentes às 24 horas? Né? É claro que, né, como eu já disse, né, nós estamos aqui num processo de evolução, então às vezes, acontece um sentimento não tão interessante dentro desse ser.
Mas o ideal é que nós tenhamos mais sentimentos harmoniosos dentro de nós. Então, exercer o perdão, exercer a caridade, o respeito aos nossos irmãos, sejam eles diferentes de nós em todos os aspectos, mas precisamos respeitar esses nossos irmãos. E faz essa análise também. E mais uma vez, para nós conseguirmos identificar isso, é através do processo de reforma íntima. É através do nosso processo de autoconhecimento. Porque senão, os sentimentos vêm, vão, e a gente não consegue entender. Eles vão passando assim pela nossa existência de uma maneira em que a gente nem percebe isso. E isso, aos poucos, a gente vai nesse processo de entender como isso se dá. Porque nem sempre a gente consegue ter essa visão exata na nossa vida. E até isso é importante. Então, às vezes, diante de um cenário, a gente não interpreta aquilo. Simplesmente entra naquele momento de dor. Mas e as coisas, quando o mar começa a ficar mais calmo? Quando a água vai e volta na areia. Sempre quando ela volta, ela deixa algumas coisas, não deixa? Quando a gente está lá na praia e vê esse movimento do mar, da água do mar indo e voltando. Normalmente, quando ela volta, ela não deixa algumas coisas na areia? E isso acontece também conosco. É por isso que nós somos tão parecidos com a natureza. É por isso que nós somos só 75% de água. Porque imagine o poder dessa água dentro de nós. Então, quando nós estamos nesse turbilhão de sentimentos, esses vícios e defeitos em nós, quando a gente dá uma serenada, você fala assim, peraí, o que eu estou fazendo dessa existência? Será que eu, Georgia, estou conseguindo ser melhor do que a própria Georgia da encarnação passada? Comparação é sempre eu comigo mesma. Não tem como me comparar com a Graça, com o Cláudio, com o João, com ninguém. Cada um de nós somos únicos. Então, nós temos possibilidades de nos auxiliar como irmãos que somos. E o próprio Mestre nos disse isso. Mas ele nos diz também que a caminhada é individual. Então, nós vamos nos fortalecendo, tendo o amparo da espiritualidade amiga. Gente, e é um negócio fantástico que nesse processo de transição planetária, a espiritualidade está tão assim, tão atuante em nós, que quando realmente nós colocamos uma intenção de tirar um vício e um defeito de nós, a espiritualidade vem assim, faz assim na gente, um vup, nos protege, porque sabe da importância disso para o nosso processo de caminhada. Então,
já quase finalizando aqui, de verdade, que a gente possa hoje fazer a nossa listinha e ver qual é o vício, qual é o defeito que está latente em nós nesse momento. E dar um passo na direção de eliminarmos. E escolher uma virtude. Porque às vezes é difícil também identificar uma virtude em nós. Uma virtude genuína. E falar, essa virtude eu vou trabalhar mais e mais com ela. Para que essa virtude ela seja, eu haja com ela de maneira quase inconsciente. Eu faça isso que eu não preciso nem pensar. Será que é possível isso? Ou será que a gente só é caridoso? Eu vou te falar quais são as épocas que somos caridosos. No Natal, na Páscoa, quando tem enchente em qualquer lugar. Daí somos caridosos. Isso é ser caridoso genuinamente, como o Evangelho nos diz? Não é. Ser amoroso. Daí você vê no WhatsApp aquela prima chata ligando. Ah, não vou atender. Isso é ser amoroso? Agora você já descobriu que eu tenho uma prima chata, né? E até os nossos defeitos. Como que vai ser o exercício de identificar esse defeito? É fácil isso? A gente identificar os defeitos? Porque assim, a gente fala de orgulho, mas em quais situações que nós somos orgulhosos? Às vezes não é muito fácil essa identificação. O João tá falando que é orgulhoso? Eu não entendi. Fez assim. Então, esse olhar dentro de nós, e cada um vai ser num momento, numa situação, que vai conseguir identificar isso em si. Então, essa era a minha, eu tinha, para a gente começar essa discussão. E agora eu vou deixar em aberto para que mais pessoas possam trazer. Se teve alguma outra interpretação também desse evangelho, outra leitura, se quiser compartilhar conosco e fazer algum comentário. Gente, o Francisco, ele fez tantas anotações ali que eu estou até com receio. Vamos lá, Francisco. Graça, Cláudio, todos. Ana, seja bem-vinda. Fazia tempo que eu não via a Ana. Adriana também. Eu vou deixar o João começar, né, oficialmente. Falar um pouquinho, só para puxar a corrente, né, Fernando? Bom, quando nós, no processo de carnaval, espiritualidade, justo. Vocês estão ouvindo o João? Porque está cortando para mim. Alô? Está cortando, João. Acho que é a sua internet. Eu estou conectado aqui. Tá, consegue me ouvir agora ou não? Agora deu uma melhorada. Continue, por favor. Tira a imagem. Tira a câmera.
Desliga a sua câmera. Ela aí. Pra ver se melhora. Pode E falar. agora, melhorou? Melhorou? Melhorou, tá melhor. Tá bom. É, retomando a fala, então, para a preparação na espiritualidade, vai ajudar. Não melhorou, tio. Continua cortando. Deixa eu ver, vou puxar mais perto aqui. E agora, será que melhorou? Está bem pertinho aqui. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá. Então, na preparação da reencarnação de cada um de nós, então é preparado um veículo físico, um corpo, de acordo com a necessidade de cada um e de acordo com os compromissos que ela vai executar. Então, muitas vezes, conforme falou o Evangelho, se um dos nossos membros for motivo de queda, ele pode ser, nós podemos reencarnar com uma certa deficiência naquele membro. Isso para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Isso aí e é conversado com o espírito reencarnante. Ele precisa também aceitar essa vinda nessas condições. Então, melhor entrar na vida sem um membro do que todo o corpo, todo o espírito acabar sendo comprometido, ou seja, comprometer novamente uma encarnação. Isso vale para tudo. Então, as deficiências, os ajustes, eles alcançam alcançam os membros, alcançam órgãos, alcançam tudo que faz parte do nosso processo de evolução. Então, essa é um outro olhar para esse tema, e é um olhar que traz para nós bastante informação, bastante compreensão, porque quando nós vemos algumas situações, a gente pode refletir e ter isso até como uma baliza, como norte, para que a gente possa ser mais vigilante. Então, essa é uma das colocações que eu gostaria de fazer. Agora, tem também, ao longo da encarnação, ao longo da vida, muitas vezes, a pessoa tem a oportunidade de fazer o bem para que ele possa ser um pouco mais favorecido. Até tem uma história que é contada no meio espírita, e até outro dia o Cláudio contou, novamente, de um irmão que trabalhava numa firma, era um moço, ele era espírita, tinha conhecimento, e porém, ele se acidentou na mão e perdeu um dedo. E aí, em conversa com a espiritualidade, aí foi orientado que, em tempos passados, ele tinha o hábito de torturar o braço de escravos. Então, como ele foi uma pessoa muito boa, era uma pessoa bem, então ele perdeu só o dedo. Então, isso tudo faz parte do nosso processo de evolução. Isso aí são nossas conquistas. E a bondade divina nos dá essa oportunidade. Então, aí a gente começa a utilizar dos recursos da reforma íntima para que a gente possa ser mais bem-sucedido nas nossas ações. Eu vou me aquietar um pouquinho.
Tem uma pergunta aqui, só uma pergunta aqui no grupo, só um minutinho. Se eu fiz alguma coisa errada, no caso, né? Aí eu venho nessa vida com um problema, é isso? Eu entendi, mais ou menos. A nossa companheira está perguntando se ela cometeu alguma falha em vidas passadas, se na próxima encarnação ela vai trazer uma deficiência disso. Daí a gente entra na lei do amor, onde Deus, Jesus, o Mestre, nos dá a oportunidade de nós resgatar todas as nossas necessidades através do bem, do amor, da caridade. Então, muitas vezes, só chegamos a ter um resgate mais agressivo que quando nós realmente não utilizamos da oportunidade de fazer o bem ao próximo. Então, tudo é a lei do amor, é a misericórdia de Deus por todos nós. Essa é a... Obrigada. Pronto. Beth? Oi. Então, o seu João estava dizendo, estava contando essa historinha a respeito do dedo do trabalhador, né? E aí me veio a lembrança, minha mãe tinha uma amiga, irmã, e ela foi madrinha minha e das minhas irmãs todas. E ela frequentava muito a nossa casa. E ela nasceu sem 3 dedos da mão direita. Então ela só tinha o dedão, e o indicador, metade do indicador, o resto era tudo pontinha só. E ela também era espírita, então ela frequentava todos os nossos evangelhos do lar, e nós tínhamos uma equipe, né, que já contei a respeito disso, que vinha de São Paulo e o rapaz recebia um espírito de um chinês, e um dia ele... conversando com a minha madrinha, ele falou para ela: olha, minha filha, eu queria que você... Hoje você vai ter a oportunidade de ficar sabendo por que você nasceu sem esses dedos. Não foi um problema genético da tua mãe, não foi nada disso. É que você, na encarnação passada, você era dona de escravos, senhora de escravos. E com esta mão direita, você açoitou muitos escravos. Muitos, muitos mesmo. Chegar a deixá-los caídos no chão. E depois, quando retornou, quando foi para você reencarnar, no seu processo reencarnatório, você mesma pediu que viesse lhe faltando aquilo que tinha te causado tanto mal. E eu acho que também se encaixa nesse tema, não é? Era isso. Sim, Beth, claro, se encaixa, né? Foi bem colocado aí no João, por isso que eu falei, esse tema ele é bem extenso, né? Também tem essa questão do próprio espírito enxergar a sua limitação e pedir para vir com uma limitação para que não ocorra um novo erro. Né? Exatamente. Isso a gente acaba pegando em várias literaturas, vários romances que acaba trazendo isso, de um espírito que abusou da sedução, daí na próxima encarnação pede para vir feio, essas histórias. Só que agora me uma desculpa, eu lembrei de um livro que eu li, desculpa, aqui é o Evangelho. Acho que eu li. É o Evangelho ao vivo e eu lembrei de uma história. Essa que eu vou contar é boa. E também veio aqui uma lembrança de uma história do Chico, de uma criança que
nasceu sem as mãos, mentira, ela nasceu sem os braços e sem as pernas. Não, ela nasceu sem as pernas e com os braços. E daí ela acabou tendo uma doença muito rara naquela época, e teve que amputar os braços dessa criança. E a mãe ali naquele momento de sofrimento, né, imagine ver um filho, né, naquela situação, ele já não andava, né, naquela época, tanto tempo atrás, né, não tinha aí essas próteses tão modernas, então ele ficava, né, e a Chico, com toda a sua mediunidade, né, claro que não falou aquilo para a mãezinha naquele momento, né, mas Chico teve evidência, né, e a espiritualidade mostrou para Chico que aquele espírito, ele era um espírito, no processo de melhoramento dele, renascendo várias vezes, tentando ter o amor, mas que ele era suicida em várias reencarnações. Suicida? Suicida. E a espiritualidade toda amorosa, sabendo da importância daquela reencarnação para ele, acabou dando uma situação difícil para que ele não se suicidasse novamente, né? Então, agora, quando o João colocou isso, que também está nesse capítulo que é tão extenso, tanto conteúdo, também tem isso. Então, às vezes, vamos falar, esse exemplo de não ter alguns membros ou vir com algumas limitações, sejam elas físicas ou intelectuais, também é um processo de ajuste, tanto dela quanto da família. Às vezes o espírito pode não ter a necessidade disso, mas por amor aceita essa limitação para auxiliar um processo encarnatório de alguém, né? Acabou vindo esse comentário para eu fazer aí para vocês. Na hora que eu falei do ajuste, acho que a Graça lembrou de alguma história, de algum romance também, né, Graça? Lembrou. Francisco, se você quiser falar, você tem que falar agora, porque você já anotou tanta coisa que não vai dar mais tempo de falar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas o João já falou algumas coisas também, né? Uma das minhas anotações era sobre a reencarnação que o João comentou aí, né? Esse processo quando ocorre a reencarnação permite, né, correções, né, de algumas situações aí. Mas tem mais coisinhas aqui. Mas antes eu fiquei super contente que o pessoal da cabana, alguém, né, tá fazendo pergunta lá. Eu acho isso super bacana, porque, né, tem curiosidade, quer saber. Esse é o momento mesmo, né, de trocar informações, de conversar. Então, só esse um ponto aí. Agora, com relação ao escândalo, né, as minhas anotações aqui estão falando um pouquinho da questão do escândalo, realmente como passa, né, que diz no dicionário, né, falando da questão de fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções e tal. O que dá para a gente notar no espiritismo, né, e nas pessoas que buscam um caminho de melhora, independente do espiritismo, mas talvez um pouco mais claramente no espiritismo, é essa preocupação com o outro, né? Fazer, né, para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Então, quando você fala de escândalo, por que escândalo? Por que você faz escândalo? Né? Essa pergunta que veio para mim, né? Por que eu escandalizaria? A troco do quê? Então, eu notei aqui que pode ter um escândalo que seja consciente, né? Eu estou fazendo de propósito, com algum objetivo, claro, de atingir alguma situação. E pode ser inconsciente, porque realmente eu não tenho a visão, a interpretação correta, né, daquela situação.
Mas, independente de qualquer coisa, né, essa situação do escândalo e de cortar, né, aquilo que realmente está provocando o escândalo, ela vem de encontro a essa frase, né, esse trecho que, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, consequentemente, faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, quando você faz um escândalo para o próximo, com certeza você não gostaria que fizesse isso para você, né? Então, a gente tem que estar muito atento, né, e se policiar mesmo, né, para que a gente evite esse tipo de situação, para que evite também de ser cortada, né, algum membro, alguma parte do corpo, né. E, então, isso que me chamou a atenção, esse cuidado, né, que o Chico também falava muito assim, né, perguntavam para ele, mas você que é o Chico Xavier? Ah, sou eu mesmo, né, ao seu dispor, né, seu servo, ele falava. Seu servo ao seu dispor, né, ele se colocava como um papel de servidão, né, mas uma servidão consciente, ele não era ingênuo, né, ele tinha consciência do papel dele. E mesmo assim, né, a gente sabe, do conhecimento público, o Chico tinha um programa de visão, né, que ele carregou a partir de uma determinada idade, e ele, numa situação específica que poderia passar por um outro médium, para cura, né, no caso, o Zé Arigó, o pessoal mais antigo deve conhecer, pelo menos de nome, né, do Zé Arigó, era um médium muito famoso, ele operava com canivete e tal, mas curava muita gente, e ele se ofereceu no encontro para o Chico, com o Chico, né, para que ele tratasse a visão do Chico, né, e o Chico falou, não, olha, eu sei que você pode tratar, né, conheço, né, tenho esse entendimento que você tem essa condição, mas se eu me tratar da visão, pode vir uma outra situação que eu desconheço, né, que eu não sei o que pode vir. Então, essa da visão, eu já me acostumei com ela, né, já estou habituado com ela. Então, deixa do jeito que está, né. Então, muitas vezes, né, essas situações, e como a gente fala muito do Chico como referência, e no meu entendimento estamos corretíssimos, ele é um ser que para a gente é uma referência, né? Nessa encarnação aqui, que promoveu todas as condições para que o Espiritismo fosse para frente e deu exemplo, né? Vivo, né? Com certeza com muito sacrifício. Então, quando você vê também uma pessoa nesse nível, e ele também já falou várias vezes, que ele não tem nenhum mérito, ele não tem nenhum benefício, né? Por vir na condição que ele veio. Pelo contrário, o sacrifício é muito grande. Então, mesmo que a gente tenha uma situação muito difícil na vida da gente, e a gente não entenda a situação, e com certeza todos devem ter alguma situação na vida, né? Ou na sua, ou de algum parente, ou de algum familiar. É muito difícil, a gente tem que entender que está tudo dentro da lei de Deus, né? E ter a resiliência, ter a paciência, como o João colocou, de fazer o melhor possível, né? Porque a lei do amor realmente ela consegue mover montanhas, né? Então vamos fazer a nossa parte sempre, pensando nos outros, pra, na pior das hipóteses, perder só o dedinho, né? Em vez de um braço, às vezes, em uma situação, como foi contado na história pelo Cláudio e reforçado aí pelo João. E ficar atento, né? E fazer o bem, não importa. Não escandalizar, né? Não precisamos levantar a voz, não precisamos xingar ninguém, não precisamos ofender ninguém. O escândalo, ele é totalmente contrário ao que a gente estuda, ao que a gente pretende como ser humano, né? O escândalo só leva, muito provavelmente, a discussões, né, a antipatias, que isso vai levar para a eternidade, né? Então, vamos procurar evitar. Acho que era isso aí. Todas as anotações. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Deixa eu só falar um pouquinho. Você falou você fez a leitura do Fogo do Inferno, né? Então, André Luiz e muitos espíritos que escrevem para nós, ele fala do fogo astral nas regiões umbralinas.
E esse fogo astral, ele queima mesmo espíritos com baixa condição moral, que não aceitam ser acolhido para mudanças, porque no plano espiritual tem colônias e eles resgatam os espíritos em sofrimento, mas eles precisam que haja o querer. Se os espíritos não quiserem ser socorridos, eles não têm como socorrer. E aí, a cada período, esse fogo astral, ele queima. E é um fogo que queima, uma queima moral. Então, essa é a explicação do fogo do inferno. Só uma curiosidade, hein? Oi, rapidinho, claro. Tem uma historinha aqui do Mó de Atafona. Está no texto aí, Mó de Atafona. Eu fui atrás disso aí. Aquelas pedras de moinho, né? Moinho de moer grão. Né? Que ele fala, melhor você pendurar uma pedra de Atafona no pescoço e jogar no mar. Essa pedrona enorme. Era isso aí. Uma pergunta, Jorge. Você leu até que item? Esse ele vai até o 17. Não, você leu até que item? Então, a leitura foi só da parte do Evangelho, que eu li o Evangelho de Mateus, as duas partes, onde está o 11 e o 12. E daí depois ele acaba repetindo, né? Tá. Então você leu 12 inclusive, né? Sim. É que esse trecho ele é tão denso que eu sugiro que a gente repita ele. Não pule, não. É difícil exaurir essa passagem em um estudo de meia hora, uma hora. É muito complicado. Então eu proponho que a gente repita esse item para a gente explorar um pouco mais esse assunto, né? Ele é um assunto bem interessante e fala muita coisa sobre o nosso papel na Terra, né? Então, não sei se o pessoal vai concordar, mas essa é a nossa proposta aí, que ele seja repetido. A gente volte para o item 11 para discutir um pouco mais, né? Uma observação, a palavra escândalo aí, ela pode também ser interpretada como mal em geral, né? Como mal em geral. E existem, a gente jamais, né? A gente jamais deve olhar para uma pessoa que sofre, que está mutilada, que tem algum problema e dizer: ah, você está passando isso porque é seu resgate, ou porque você precisa passar por isso. Isso é um equívoco que eu vejo muita gente que tem contato com a doutrina espírita cometer, né? Infelizmente, uma má interpretação do que diz a doutrina. Porque nós estamos aqui, podemos estar com uma determinada dificuldade por uma prova ou por uma expiação, e que é uma situação que não é o caso de nenhum de nós, né? É por uma missão, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade enorme, mas como uma prova, um desafio para ela. Não necessariamente que exista um resgate associado àquilo. Ela pode vir, como a Georgia salientou. Eu posso topar vir sem um braço, sem uma perna, ou sem a capacidade cognitiva e tudo, né? Como uma ferramenta para aqueles que estarão ao meu lado. Ferramenta para quê? Para o desenvolvimento do amor. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. A gente caminhar na direção do amor. E o resto é ferramenta. Todo o resto é ferramenta. Então, não necessariamente porque a pessoa está passando por um determinado
uma provação difícil, não significa que ela esteja pagando, não. O que você pode observar, de uma maneira geral, que isso está no Evangelho, é a postura da pessoa em relação àquela dificuldade. Pode ser expiação? Pode. Né? Pode ser expiação? Pode. Mas existem sinais. Às vezes a pessoa é revoltada com aquilo. Quando a pessoa se revolta claramente com aquela dificuldade. Isso é um indicador de expiação. Mas às vezes a pessoa aceita aquela prova até voluntariamente, porque ela quer aprender algo. Então, é como nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos. Se nós somos deusinhos, nós temos superpoderes. Agora, como é que eu vou descobrir esse superpoder, né? Então, é algo parecido com aquela criança que duvida, ela acha impossível andar de bicicleta sem aquela rodinha. Né? Ela, não, que eu não vou, você não arranca a rodinha, não. Arranca a rodinha, não, que se arrancar a rodinha eu vou cair e vai me machucar. Com certeza. Você vai cair e vai se machucar. Mas quando tirar a rodinha, você vai perceber o milagre que é você andar de bicicleta sem rodinha. Às vezes, para a gente descobrir nossos superpoderes, nós temos que ter certas dificuldades. E isso inclui plano físico. Então, às vezes, a gente descobre, como a gente vê aí, né, eu fico admirado que na Paralimpíada, atletas que não tem nem braço nem perna conseguem nadar melhor que eu. Caramba, como é que pode um negócio desse? Isso não é um superpoder? Se não é, me explica o que é. Ou jogar tênis de mesa segurando a raquete pela boca, isso é um superpoder. O que o ser humano é capaz de fazer quando ele tem determinação, tem vontade? Até servir de exemplo para aqueles que reclamam de levar o garfo até a boca. Então, uma pessoa dessa, com atitude digna, às vezes são espíritos muito evoluídos, eles nos calam a boca. A reclamação. Fico, caramba, como é que eu reclamo da minha vida? Veja essa pessoa. Né? Tem recursos muito limitados e consegue operar milagres. Né? Então, nem sempre é uma expiação. Pode ser uma prova voluntária. Né? E como o tio João falou, nós viemos aqui para contribuir com a criação divina. Nós assinamos um contrato de prática do bem. Nós viemos aqui para praticar o bem. E isso vai nos fazer. A prática do bem, a prática da caridade, ela atenua. Aí sim, todos nós temos uma ficha kármica. A prática da caridade atenua a nossa ficha kármica. Então, dependendo da minha conduta na Terra, eu vou escolher amor ou dor. Mas eu vou ter que andar para frente. Não tem escolha. A evolução é obrigatória. Aí a gente escolhe, ou pelo amor ou pela dor. Só para terminar, eu vou fazer um comentário que foi o Renato que me falou. Renato está aí ouvindo? Se você quiser explicar, Renato, aquela frase que eu achei genial. Então, mas eu vou falar por ele, depois ele quiser complemento. Mas, para quem ainda não conhece, o que a doutrina espírita explica? Que existem basicamente, grosso modo, 5 hierarquias de mundos habitados. Existem os mundos primitivos, onde basicamente é violência. Existem os mundos de expiações e provas, em que a Terra se enquadra nessa classificação. Está caminhando para o nível seguinte, que é o mundo de regeneração. Então a Terra está migrando para o nível de regeneração degrau 0. Né? Depois da regeneração, existe o 4º nível, que são os mundos felizes. E, finalmente, 5ª hierarquia são os mundos celestiais. Ou seja, em 5 hierarquias, a Terra está em 2º, caminhando para o degrau 0 do nível 3.
Aí teve o guia que o Renato mencionou para mim, aí na conversa de ontem, eu conversei com o Renato, eu achei espetacular. Ele falou o seguinte: o bom da vida começa nos mundos felizes. O bom da vida começa nos mundos felizes. Aí basta a gente olhar, caramba, nós somos eternos. E o bom da vida só começa nos mundos felizes. E a gente briga por bobagem, por sombra, por migalha. Achando que é o bom da vida isso aqui, não é. Pra gente tem que chegar lá, né? A gente tem que fazer jus. Quanto tempo a gente quer ficar aqui em expiação e prova? Quanto tempo, né? É uma decisão nossa. O bom da vida só começa nos mundos felizes. Né? Frase para reflexão. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigada. Então, depois eu converso com o preletor da semana que vem e defino sobre o tema, tá? Vamos, assim, nesses instantes, queridos companheiros, envolvendo o nosso companheiro João, para que possa fazer as vibrações. João, tem alguns outros nomes no chat, eu vou mandar para você, tá bom? Tá, vou abrir aqui, peraí. Tá. Tá. É só para colocar. Tem. Tá. Daí a Beth também pediu vibrações. Tá bom. Nesse momento de vibrações, que a gente possa elevar nossos corações e pensamento em favor dos nossos familiares, pessoas queridas. Vamos, assim, unindo os nossos corações, deixando fluir uma intensa energia de amor, um amor imenso, que somado a todos nós reunidos nesse momento, mas nos unindo à espiritualidade, nos unindo a esse amor às fraternidades e aos benfeitores, nos unindo ao Mestre Jesus. Muitas vibrações de amor pelo planeta. Vamos envolver o planeta Terra com bastante amor, entregando muitas vibrações de amor para a fraternidade da família cristã, que possa envolver toda a família material e a família espiritual desse planeta, envolvendo com muito carinho todo o planeta Terra, abraçando esse planeta. Vamos entregar muito amor para Jesus abençoar ainda mais esse planeta, envolvendo com muito carinho todos os países, principalmente os países que estão passando por momentos mais turbulentos, inclusive de guerra. Muitas vibrações de amor, muita paz, muita luz, o amor de Jesus, as emanações de Deus abrandando toda essa turbulência do planeta. É o amor do Pai que acolhe a todos nesse momento. Vamos abraçar o planeta Terra, envolver em muito amor todas as faixas vibratórias deste planeta, alcançando regiões de maiores dificuldades, muito amor, muita luz, envolvendo as fraternidades, a equipe de socorristas, envolvendo em muita luz, que tantos irmãozinhos sejam, nesse momento, socorrido, acolhido para tratamentos, para renovação, envolvendo em muita luz e muita paz e em muita brandura, onde o amor alcance a todos. Vamos envolver a Cabana de Luz, todo o bairro Jorjoete, envolvendo todos os lares, familiares, irmãos queridos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Muitas vibrações de amor, de saúde, de paz, principalmente de harmonia, de revisão de sentimento e de perdão. Muito amor para que os corações possam se perdoarem. E vamos, nesse momento, envolver
os nossos lares e os nossos familiares, para que nesse momento as bênçãos do Mestre Jesus alcance a todos, fortaleça a todos. E assim vamos também nesse momento mentalizando as pessoas que escreveram no chat, buscando o amparo e a saúde para tantos irmãos, envolvendo a todos, fortalecendo, que todos alcancem nesse momento o socorro e o auxílio necessário, envolvendo todos os nomes escritos na lista de tratamento da Cabana de Luz, muitas vibrações de amor, de paz, de acolhimento fraterno para todos os corações aqui, que todos possam ser amorosamente acolhidos e fortalecidos com a graça de Deus. E assim, por gratidão ao Pai, deixamos uma intensa vibração de amor para que possa ser utilizado aonde houver maior necessidade. E ao Pai nós pedimos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim nós agradecemos pela oportunidade, por esse encontro fraterno de irmãos queridos, pedindo a permissão a Jesus para encerrar esse encontro e daremos a continuidade nos trabalhos aqui na Cabana de Luz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Se você nos Aqui é o ouviu, pessoal da Cabana. Boa noite, gente. Se você acha que Boa noite. é útil, deixa o seu like, né? Compartilhe, inscreva-se no canal. A Leonice agradeceu que ela não está podendo assistir e ela agradeceu a gravação, viu? Então, Boa noite, Lívia. daqui a pouco a gravação vai para o YouTube, então vale sempre aquela ideia. Se você acha que essa mensagem pode ser útil a alguém, deixe seu like que ajuda a divulgação da mensagem. E compartilhe e inscreva-se no canal, tá bom? Pessoal, obrigado aí, boa noite aí para todos. Boa noite. Tchau, tudo de bom.